aqui, estava visitando parentes em Minas Gerais, mas eu fiquei sabendo que a oficina de missões foi uma bênção, não é verdade? Né? Louvado seja Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda hoje, no meu texto favorito da palavra de Deus, Atos 17, de 16 a 26. O relato, meu relato favorito, narrativo, diz assim a palavra do Senhor. Atos 17, de 16 a 26. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Vamos até o final do texto. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai de amor, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ilumine, nos elucide e que seja um tempo abençoador na vida da tua igreja, que o Senhor fale através de mim e que eu não fale nada mais, nada menos do que o que o Senhor deseja nesta manhã. É assim que nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando a gente pensa em missão, talvez a gente tenha uma visão um pouco deturpada do princípio fundamental e elementar do que é ser missionário no reino de Deus. Nós tivemos aqui a oficina de missão na semana passada, mas nós já tivemos outros momentos missionários aqui. E eu me lembro, há pouco tempo, nós tivemos uma programação organizada pela SAF e pelo Conselho Missionário, onde dois missionários, um casal de missionários da Índia, que fazia missão na Índia, estiveram aqui e contaram seus relatos. Os irmãos que estiveram aqui nesse sábado vão se lembrar disso. E talvez a primeira coisa que passe na nossa mente e na nossa visão é: como é que isso aconteceu na vida dessa pessoa? Como é que ela chegou ao ponto? O que foi acontecendo no decorrer da sua história, da sua trajetória, para que chegasse um momento onde ela abandonasse
tudo aquilo que ela conhecia, toda a sua formação cultural nesse país que a gente vive, e simplesmente se debandasse para a Índia, mudasse para a Índia, ou se mudasse para países extremamente diferentes culturalmente falando, na língua. O que levou essa pessoa a tomar essa decisão? E quando a gente pensa isso, a gente já pensa em um trabalho, a gente já pensa em anos de dedicação, e quando a gente olha para o ser missionário, é isso que nos vem à mente. Uma pessoa com anos de dedicação, com anos de movimentos de Deus na vida dela, para que em algum momento ela fosse para um lugar completamente diferente e pregasse o Evangelho de Jesus Cristo. E a primeira coisa que talvez venha à sua mente, e venha à minha, porventura, em alguns momentos, é: que cansativo. Como é cansativo. Como é que eu intercalo essa visão missionária dentro da minha rotina? Pastor, minha rotina é extremamente intensa. Eu trabalho segunda a sábado, às vezes até domingo alguns, e é extremamente cansativo. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho meus afazeres, e é difícil até às vezes me dedicar e ter um tempo diante da presença de Deus comigo mesmo, eu e Deus, quanto mais se envolver em missão. E talvez você não ache espaço, ache cansativo a questão da missão. E eu queria usar esse texto do apóstolo Paulo para desmistificar algumas coisas na sua cabeça e talvez facilitar algo que de fato não deveria ser difícil na nossa vida. Assim como cultuar é uma expressão da nossa fé e nós não encontramos dificuldade, obviamente auxiliados pela presença do Espírito na nossa vida, a missão de Deus também é expressão de fé. É natural, deveria ser natural da minha e da sua vida viver em missão. E não deveria se tornar um peso, não deveria ser algo que eu preciso me esforçar para colocar dentro da minha rotina, dentro do meu calendário. Porque missão é o que nós somos, missão é o que nós temos, missão é a nossa vida cotidiana todos os dias. E nós vamos entender como então nós devemos nos portar como missionários onde quer que nós estejamos. Mas lembre-se disso, missão não é somente um trabalho, um exercício. Missão é uma manifestação natural de uma fé que já foi dada para você. E nós vamos seguir assim, olhando para a palavra do Senhor. Nós vamos olhar para Atos, capítulo de número 17. E eu disse para os irmãos que Atos 17, no sentido de gênero narrativo, ou seja, uma história contada, é o meu texto preferido das Escrituras. É o meu texto preferido porque eu gosto de viajar, irmãos, e eu acredito que você também goste. E você, talvez como eu, goste de viajar para lugares e conhecer as peculiaridades daquele lugar que você está viajando. Talvez você goste de desvendar novas culturas. Eu amo. É um prazer saber como a pessoa daquela cidade onde eu estou, como a pessoa daquela região onde eu estou, ela vive, ela entende a vida, o que ela come, qual é o costume daquele lugar. E é exatamente isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está acostumado com o mundo judeu, com o mundo hebreu, com o mundo no contexto de Israel. O apóstolo Paulo foi doutrinado aos pés de Gamaliel. E Paulo está fazendo uma peregrinação missionária, ele está plantando igrejas. Ontem com os jovens a gente falou muito das disciplinas espirituais no culto de jovens. E a gente falou do apego do apóstolo Paulo com o ler a palavra, com o ler a Bíblia e como nós devemos ser apegados a isso. Porque para Paulo, a coisa mais importante para ele é como é que essa mensagem estava sendo passada. Por isso ele se irritava tanto quando ele plantava uma igreja e ele ficava sabendo por carta que alguém tinha adulterado a mensagem que ele tinha deixado naquele lugar. Ele ficava extremamente desgostoso. Eu estou cansado, eu estou trabalhando, eu estou pleiteando, eu estou caminhando quilômetros, plantando igreja, e eu fico sabendo que a mensagem que eu trouxe para uma região agora não é a mesma, adulteraram. E isso trazia profundo descontentamento para o apóstolo Paulo. É assim, por exemplo, que vai nascer a junta diaconal em Atos capítulo 6. Os apóstolos entendendo que as demandas da igreja existiam, as demandas da comunidade existiam, tinha gente passando fome, necessitado, mas eles precisavam se preocupar com o anúncio da palavra. Então, homens são eleitos para cuidar das necessidades básicas de um povo. Ou seja, a palavra é o centro de tudo na vida dos apóstolos, na vida do apóstolo Paulo.
ele se interessava e se importava por essa mensagem, para que ela fosse a mensagem correta, a mensagem verdadeira. E Paulo, com esse background na sua cabeça, com esse pendrive de informações, com esse armazenamento que ele tinha, com essa preocupação, com a sua erudição, com a sua atenção no que diz respeito àquilo que ele chama de sã doutrina, ele chega numa nova cultura, uma nova cidade, uma cultura extremamente diferente, chamada cultura greco-romana em Atenas. E quando ele chega em Atenas, o que muitos talvez chegando em Atenas olhariam para aquele contexto, naquela cidade, naquela época, que era muito mais importante do que os dias de hoje, todos ali que adentravam ficavam maravilhados com o que tinha em Atenas. Era como se fosse um turismo cultural, era um turismo religioso, porque você passeava pelas cidades, pelas estradas e via tudo quanto é religião, Deus, crença. Pessoas que dedicavam as suas vidas a cultuar diversos deuses no decorrer das suas vidas, e você tem aqueles monumentos, você tem a Acrópole, a Cidade Alta, você tem tudo aquilo de forma majestosa, criação de mãos humanas, mas que não deixava de ser bela. Mas o texto que nós lemos aqui em Atos 17, se você ver o comecinho do texto, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fica assustado, ele fica preocupado, ele fica pasmo diante daquela realidade. Ele chega naquela cidade, dedicando-se à pregação e à sã doutrina, e quando ele encontra aquela realidade de idolatria pluralista, desenvolvida, inteligente inclusive, ele se preocupa, ele fica pasmo, ele fica abismado. Essa é a melhor tradução que a gente pode trazer aqui para como é que o apóstolo Paulo se encontra diante de Atenas. E aí então, nós vamos ver, em primeiro lugar, o quanto é importante para nós que nós tenhamos uma reação parecida com a do apóstolo Paulo, para termos essa mentalidade missionária nas nossas vidas. Versículo 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. O apóstolo Paulo estava lá, naquela cidade, era uma cidade de passagem, ele estava esperando o resto dos seus irmãos que estavam na jornada missionária. Mas enquanto ele estava naquela cidade, enquanto ele vê tudo aquilo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria. Revoltava, no grego aqui traz uma conotação de algo das entranhas. O apóstolo Paulo se sente enojado. É como se ele tivesse ficado tão indignado que as suas vísceras se movessem. Algo de dentro dele, uma inconformidade tão grande, uma ação tamanha que ele não conseguiu ficar calado, ele não conseguiu admirar uma cidade que talvez outros de nós teríamos admirado. Eu tenho um hobby na minha casa, eu gosto de ficar vendo vídeos de pessoas que estão viajando, mostrando as culturas. A maioria dos países que a gente tem vontade de viajar, eu já vi no YouTube. Às vezes até perde o encanto, nem tem vontade de ver, de tanto que eu já vi, né? Mas, uma cultura, por exemplo, que a gente tem muito fascínio, a gente gosta, é a cultura japonesa. Constantemente eu vejo os vídeos ali japoneses. A gente tem irmãos que já até fizeram coraçãozinho ali no fundo. Gosta também. Coreano, japonês, né? Uma cultura interessante. E tem coisas maravilhosas no Japão, tem templos magníficos, e eu tenho muita vontade de um dia ver esses templos, mas o primeiro movimento que vem à nossa mente talvez seja o deslumbre, mas um segundo movimento, que na verdade deveria ser o primeiro, é como isso tudo não aponta para Deus, como isso tudo na verdade aponta na direção contrária, como essa disciplina de certa forma, essa cultura de certa forma distrai o coração do asiático, do japonês, e ele se desvia completamente do centro da graça do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente não para pensar isso, a gente acha bonito, de fato é. Mas o apóstolo Paulo não consegue ter outro sentimento conhecendo uma cidade maravilhosa, deslumbrante. Ele tem um sentimento de revolta. Meu irmão e minha irmã,
nós precisamos ser revoltados. Sabia disso? Nós precisamos ser inconformados. E se esse sentimento não existe no seu coração, aonde você está inserido, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, se isso não existe dentro do nosso coração, nunca existirá um combustível que nos levará à missão de Deus. Porque esse é o combustível. Eu enxergo a realidade ao meu redor que contradiz tudo aquilo que é de Deus, que deturpa a graça do Senhor, que não manifesta que existe um Criador santo, puro e abençoador. E eu tenho um problema nas minhas entranhas, eu fico inconformado porque a luz de Cristo encontrou minha vida, encontrou meus olhos, encontrou meu coração, e eu conheço a verdade. Esse é o primeiro sentimento que deve existir nos nossos corações, se a gente quer começar a pensar na comissão de Deus nas nossas vidas de Cristo, para sermos os pregadores do Evangelho, para sermos a luz em meio às trevas. Eu preciso ser inconformado, eu preciso ser indignado. O grande problema é que o nosso contexto, o nosso dia a dia, aos pouquinhos vai nos tirando a sensibilidade de discernir aquilo que é extremamente errado aos olhos de Deus, aquilo que é pecado, aquilo que foi manchado, aquilo que desagrada o coração do Senhor. E daqui a pouco nós nos acostumamos, daqui a pouco não parece ser tão ruim, e daqui a pouco eu estou inclusive fazendo a mesma coisa, pensando do mesmo modo, vivendo da mesma forma, porque eu não tenho mais o sentimento de indignação, e isso é o maior perigo para a nossa vida como cristãos. Perdermos o sentimento de indignação com aquilo que foi deturpado e manchado pelo pecado. O apóstolo Paulo entra nessa cidade e esse é o combustível para ele começar a traçar estratégias de como é que ele ia falar a verdade na cara daquele povo. Enquanto talvez muitos enxergariam uma cidade cultural, uma cidade bela, o apóstolo Paulo vê o maior monumento de idolatria que ele já havia visto. E isso trouxe uma inquietação natural na vida do apóstolo Paulo. A pergunta que eu tenho para mim e para você é: qual é o problema onde você se encontra hoje? No seu trabalho, na sua escola, você consegue detectar o problema? O cheiro de pecado traz náusea a você, onde você está? Você consegue perceber a idolatria, consegue perceber aquilo que fere o caráter do Senhor, da sua vida, do seu Pai, do seu Salvador? O apóstolo Paulo se sentiu angustiado, se sentiu enojado. Você consegue discernir no seu ambiente, no seu cotidiano, aquilo que desagrada o coração de Deus, aquilo que está errado, e talvez está errado faz tempo, e nós estamos nos acostumando com isso? Esse é o primeiro ponto para a gente começar a pensar em missão. Mas o segundo ponto é que o sentimento de repulsa, o enojamento do apóstolo, o leva a pensar e a agir no que diz respeito àquele problema. Versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. O movimento do apóstolo Paulo é repentino, ele vê o problema e começa a fazer uma apologética, ou seja, uma defesa da fé em Jesus Cristo. E ele escolhe dois lugares. O primeiro lugar, a sinagoga, um lugar onde podia entrar porque era circuncidado, um lugar onde tinha moral. Ele dava o nome, o CPF dele ali e ele entrava. Sou Paulo, Saulo de Tarso. E ele então entrava tranquilamente para pregar naquele lugar, ele tinha autoridade de estar ali. Mas ele sabia também que o grande problema daquela cidade estava do lado de fora da sinagoga. Então foi para o lugar onde, no mundo grego, era o melhor lugar para se debater ideias. Ele foi para a praça. Se tinha um lugar onde alguém poderia pregar o evangelho, debater suas ideias, refletir sobre assuntos, era na praça. Os grandes filósofos conversavam na praça, debatiam suas ideias na praça. E é lá que o apóstolo Paulo vai. Ele encontra a grande praça de Atenas e ele vai pregar o evangelho ali. Ele prega na sinagoga e ele prega na praça. Isso me traz duas grandes reflexões a respeito disso. A primeira delas, é lugar oportuno lembrar de Cristo e pregar o evangelho na igreja, entre os irmãos.
nos lembrar da mensagem que nos alcançou, mas é lugar oportuno pregar aonde Cristo nunca foi conhecido, manifestar a graça de Deus a corações que nunca se dobraram diante do senhorio de Jesus, e Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo não era daquele contexto, onde o apóstolo Paulo morava na região dele, não se debatia nada em praça, mas o grande ponto é que o apóstolo Paulo está preocupado com aquela situação. Ele está preocupado com a evangelização e com a salvação do povo em Atenas. Por isso ele sabia que, estando naquele lugar, ele precisava pesquisar sobre o mundo grego. E ele já tinha pesquisado sobre Atenas, tinha pesquisado sobre o contexto cultural daquela cidade. Ele estava a serviço do reino de Deus, então ele cria estratégias e começa a criá-las dentro daquele contexto. A maior ilusão da igreja cristã é achar que a gente só precisa conhecer as coisas do mundo evangélico. Paulo sabia que não. Para ele fazer uma ponte, ele precisava criar estratégias. E a pergunta que nós precisamos fazer é: eu conheço a mentalidade das pessoas no meu trabalho? Eu conheço quais são as suas filosofias, as suas crenças? Há um tempo atrás eu pregava para um parente e ele claramente vivia uma vida em busca de dinheiro, e isso trouxe muitas consequências negativas para a vida dele. E eu sabia que o diálogo que eu precisava ter com ele para falar de Cristo era um diálogo que precisava contrapor aquilo que era o centro da sua vida e do seu coração, que já tinha trazido crise de ansiedade, que já tinha trazido cansaço, fadiga emocional, psicológica na vida dele. E eu precisava trazer alguma coisa que confrontasse isso. É assim que nós nos preocupamos com o nosso próximo. É assim que nós nos preocupamos com o avanço do reino de Deus. Quando eu conheço as pessoas, quando eu conheço a visão, a cultura hoje. Na última aula de escola dominical, nós estudamos a respeito da pós-modernidade onde nós estamos inseridos. Qual é o pensamento desse tempo? Como é que um adolescente pensa? Como é que um jovem pensa hoje? Como é que um adulto que está dentro do contexto pós-moderno pensa, reflete, para que nós possamos ser a resposta e possamos pregar o evangelho com mais eficácia, encontrando a chave do coração das pessoas. É isso que Paulo está preocupado aqui. Ele foi na praça e ele estudou epicureus, estoicos, estudou até frases de grandes filósofos gregos, e a oratória do apóstolo Paulo aqui é uma pregação que eles conheciam, palavras que eles conheciam para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo estava com o seu coração naquele contexto, sede intelectual do mundo antigo, e ele trouxe essa sede, e ele se alimentou, e ele se preparou. Esse termo utilizado, arrazoar, nessa versão, seria dissertar. Talvez esse melhor termo seria arrazoar, refletir, pregar, anunciar. Ele está ali para debater, discutir, conversar. Ele se coloca na praça e arrazoa com aquele povo sobre uma verdade suprema. E esse é o segundo grande ponto para nós. Nós precisamos nos preparar e precisamos conhecer o mundo em que nós estamos inseridos. Então, versículo 18, ele vai trazer duas grandes perspectivas de dois grandes grupos. Ele vai dizer: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Essa não é a única vez que a gente vê essas duas correntes filosóficas nas Escrituras, os epicureus e os estoicos. Basicamente, dois grupos que tinham a mesma finalidade, mas iam por caminhos diferentes. Os epicureus, talvez você conheça mais, porque já tem ouvido a terminologia hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer. E era isso que o epicureu fazia. Ele achava que a vida se resumia no prazer. Você conhece pessoas assim na sua realidade? Pessoas que vivem em busca do prazer e acham que a vida é só esse tempo e eu preciso aproveitá-la ao máximo. E aí eu desgasto todo o meu corpo, eu desgasto toda a minha energia em busca de prazer. Esse é o primeiro grupo de pessoas. O segundo grupo eram os estoicos. É aquele grupo do o que vai ser, vai ser.
Se foi Deus que falou, se não foi, se existe Deus, se não existe, o que vai ser, será. Importa que cuidemos de nós, do nosso corpo, do nosso dia, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã, sem nos preocuparmos se existe algo superior ou não. Por quê? Porque o que vai ser, vai ser. Conhece essas pessoas que não gostam de refletir se existe Deus ou não, se existe certo ou errado? Eu estou ao léus, eu estou vivendo a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não quero saber se existe Deus ou não. Se existir, no final das contas a gente vai ver. Se não existir, eu vou viver minha vida. É o famoso egoísta. São os dois grupos que o apóstolo Paulo estava conversando aqui. O que vai ser, e o grupo dos hedonistas. E o apóstolo Paulo conhece as duas mentalidades e prega o evangelho de Jesus Cristo para essas duas vertentes. Essas duas mentalidades foram mentalidades que o apóstolo Paulo começa a combater quando ele trata da ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo ali muda a perspectiva daqueles homens. E quando eles ouvem, eles acham estranho a um homem que estava morto e volta a viver. E isso por amor a pecadores. A graça de Deus. Eles vão dizer o seguinte: o que esse tagarela está falando? A gente nunca ouviu falar desse negócio de ressurreição do corpo, né? A mesma expressão usada para o corvo naquela época. É alguém que tem carniça na boca, é alguém que está comendo coisa que não presta e falando coisa que não presta, está fedendo quando ele fala. O que esse tagarela está falando? É exatamente o termo que esses homens utilizam. E o apóstolo Paulo está convicto do que ele precisava falar para aqueles homens. Por isso, ele cria aquilo que nós precisamos criar nas nossas vidas, o sentimento de compaixão. Paulo não estava ali para diminuir, humilhar aqueles homens. E nós vemos isso pelo quanto ele se importou e pelas estratégias que ele criou. No versículo 19 a 21, então tomando consigo, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Sabe o que Paulo percebeu daquele povo? Que eles eram fofoqueiros. Eles gostavam de saber as últimas novidades. O grego é assim. Gostava de saber o que esse maluco está falando. E quando ele incita eles a essa curiosidade, eles o levam para o Areópago, o lugar onde de fato os mestres ensinavam, onde de fato grandes pensadores e filósofos debatiam. E ali Paulo ganha a oportunidade de estar no Areópago para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, você percebe que a intenção do apóstolo Paulo, desde o início, nasce de uma indignação. Passa por, eu preciso fazer algo com relação a isso, e culmina no, eu vou até o último ponto, eu vou até a última estratégia, eu vou até o último lugar, o lugar mais importante se precisar. Crio estratégias para estar nesse lugar, para que eu seja ouvido, porque eu amo o evangelho de Jesus, e eu tenho o desejo de anunciar àqueles que ainda não ouviram. Eu tenho o desejo de ter irmãos na fé, de criar uma comunidade, uma igreja, e de ver pessoas que não foram iluminadas pelo senhorio de Jesus Cristo sendo alcançadas pela graça de Deus. Sentimento. O que move o coração do missionário, o que deve mover o meu e o seu coração é: eu amo sem medida, eu entendo o amor de Cristo e eu quero transbordar esse amor na vida do meu próximo, daquele que está comigo no trabalho, daquele que está comigo na minha casa, do meu vizinho, aonde quer que eu esteja. Ser missionário não necessariamente é ir para a Índia, meu irmão, mas ser missionário é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e que encontrou o coração do apóstolo Paulo, e ele está mostrando isso na prática. Eu sou inconformado com o mundo que jaz no maligno, com gente indo para o inferno, com gente sendo condenada. Então eu quero agir, eu quero fazer alguma coisa. Então eu penso, eu reflito, eu estudo, eu crio estratégias, eu ouço o que as pessoas estão dizendo, mais do que eu falo. E então eu vou até as últimas consequências para que a mensagem do Senhor
encontre corações da melhor forma possível. O grande erro que eu vejo, que eu percebo às vezes das pessoas que querem pregar o Evangelho de Jesus, é que elas estão pouco se importando com quem está ouvindo. Elas querem passar a mensagem porque elas querem cumprir a cartilha de pregar o Evangelho. Eu preciso anunciar aqui a história de redenção. Criação, queda, redenção, consumação. E aí eu jogo. Mas eu não quero saber quem está ouvindo. Eu não conheço a história de quem está ouvindo, eu não sei qual é o problema principal dessa pessoa, eu não sei qual é a forma de pensar dela. Eu não sei como é que eu vou encontrar a chavinha do coração, chavinha do coração dela, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, e vai, de fato, ser uma mensagem eficaz na vida dela. Porque, na verdade, nós amamos muito pouco. Nós temos pouca misericórdia no nosso coração. E talvez a igreja tenha arrumado mais inimigos nos últimos anos, e eu falo aqui da igreja brasileira, justamente por isso. Preocupada em manter suas tradições, seu conservadorismo, o evangelho, se apegar, ela é até inconformada, mas ela destila ódio. Inconformidade não é ódio ao meu irmão, é inconformidade com relação ao pecado, que também faz parte do meu dia a dia, mas eu conheço quem resolve com a multidão de pecados, com a abundância da graça. Eu conheço o nome dessa pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, nós estamos no mundo, e a expressão natural da nossa fé deve ser uma expressão missionária. Porque se nós não temos esses sentimentos no nosso dia a dia, que fé nós temos? Por isso que ser missionário não é só um trabalho que eu tenho que fazer, ser missionário é um sentimento, faz parte da identidade do nosso coração. Eu fui alcançado por Cristo e eu quero repassar esse Cristo, eu quero anunciar esse Cristo. Eu fui perdoado sem merecer, eu sei que outros também não merecem, mas eu quero que eles sejam encontrados pela graça de Deus. E o apóstolo Paulo mostra isso com maestria no texto de Atos capítulo 17. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Está aí. O apóstolo Paulo encontrou aquilo que o Don Richardson, no seu livro, eu já falei desse livro aqui, o Fator Melquisedeque, chama de semente de Cristo. Toda cultura, toda pessoa, ela tem uma sementinha de Jesus Cristo, da mensagem do Evangelho. O nosso papel é descobrir onde está essa semente, para que então o Evangelho frutifique. E ele encontrou, ele estava passeando, e ele viu um altar chamado ao Deus desconhecido, um Deus sem nome. E ele pega, para chamar a atenção daqueles homens, ele fala: esse Deus desconhecido é o Criador de todas as coisas. Esse Deus desconhecido, ele está no céu. Esse Deus desconhecido desceu à terra, morreu no meu e no seu lugar. Esse Deus desconhecido está te mostrando, meu irmão, minha irmã, que a vida não é vida leva eu. Pelo contrário, nós temos uma missão, nós temos um chamado, temos propósito e temos a vida eterna. Esse Deus desconhecido não te chama para viver uma vida de satisfação própria, uma vida hedonista. Esse Deus desconhecido te chama para ser satisfeito nele, para gostar de viver a vida com ele e para pregar, anunciar e obedecer à vontade dele. Esse Deus desconhecido, ele tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo encontrou a semente de Cristo. A pergunta que nós devemos fazer é: onde estão as sementinhas do Evangelho no nosso dia a dia? Onde é que está a semente de Cristo no seu trabalho? Onde é que está a semente de Cristo na sua casa? Onde é que está a semente de Cristo com as suas amizades? Aonde está? Mas tudo começa com um coração indignado. Se não temos um coração indignado com o pecado, se não temos um coração misericordioso, nós nunca vamos nos preocupar com essas coisas. Nós só vamos nos amoldar, nos acostumar. Então nós olhamos para o maior missionário que pisou na terra, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que encontrou os corações, que foi o maior mestre, que debateu no momento certo, que trouxe palavras no momento correto,
que pensou, que planejou e que buscou a presença de Deus em oração, em espírito e em verdade, para que a palavra dele fosse profundamente uma palavra de impacto nos corações e para que vidas fossem salvas pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Nosso Senhor Jesus é o maior missionário, porque o nosso Senhor Jesus evangelizou seu coração. Nosso Senhor Jesus pregou para você, e em algum momento você creu, aceitou, foi iluminado, e agora você não vive, e eu não vivo mais na escuridão, a gente vive na luz, a gente sabe para onde está indo, e o nosso desejo deve ser termos um coração indignado com o pecado, misericordioso e disciplinado, desejoso de ir até as últimas consequências para que os que estão conosco, ao nosso redor, creiam no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é ser missionário, meu irmão, minha irmã. Ser missionário é uma manifestação natural da nossa fé e que assim você tenha a oportunidade de ver pessoas do seu convívio se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De ver aquela pessoa que você pensa há tantos anos, só falta ser crente, de fato se tornando crente, através do seu testemunho, da sua vida. Uma pessoa, um filho, um irmão, alguém que você pense, não tem jeito, mas que você possa ser um instrumento de Deus para que tenha jeito, para que essa pessoa encontre Jesus Cristo, seja salva, restaurada para a honra e glória dele. Amém? Que Deus nos abençoe.